Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à live de hoje sobre envelhecimento e comunicação com a Lilian Liang do Aptari 360. Agora estamos ao vivo para valer, sejam muito bem-vindos. Minha convidada já está aqui, boa noite ao pessoal que está entrando. Quero agradecer desde já a todo mundo que está conosco nessa live de hoje. É um tema particularmente interessante e pertinente para todas as pessoas e profissionais que atuam com pessoas idosas, em qualquer contexto, não apenas profissionais da saúde. Então sejam bem-vindos, boa noite, já estou vendo o pessoal da minha equipe aqui, sejam muito bem-vindos. Pessoal, vocês me escutam bem? A imagem tá boa, tudo certo? Boa noite, Francisco, um grande amigo. Carolina, seja bem-vinda. Olá, Guilherme, boa noite a todos. Pessoal, vamos entrando. Compartilhe essa live, pessoal, com alguém que possa interessar. Hoje, como eu disse, o assunto é pertinente a todas as pessoas, profissionais ou não, da área da saúde, referente ao envelhecimento. Vamos discutir pautas importantes que estão presentes no nosso dia a dia. O pessoal deu o feedback aí do áudio da imagem. Obrigado, viu? Compartilhe então essa live com qualquer pessoa que convive com pessoas idosas, que tem um familiar idoso, que precisa e que busca conhecimento. Aqui hoje a gente tem o Instagram como uma fonte de compartilhamento de conhecimento, então é uma oportunidade de rever bons profissionais e como é o caso hoje aqui da minha convidada, mas eu vou chamá-la aqui primeiro, depois eu conto para vocês onde a gente se conheceu. Já recebi o convite aqui, então vou chamá-la agora para entrar ao vivo conosco. Olá, boa Olá, noite. Rafa, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Me ouve bem? Sim, te ouço super bem. Meu áudio tá bom também? Tá ótimo. Beleza. Obrigado. Primeiro, então, de tudo, Lili, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Confesso que já estou ensaiando para te convidar para essa live já tem um tempinho, porque eu realmente agora eu vou compartilhar com o pessoal que está entrando. Conheci a Lilian na aula da pós-graduação em gerontologia e a aula me chamou particularmente a atenção porque ela é jornalista e antes de ser fisioterapeuta, eu me formei em jornalismo. Então o que me inspirou na fisioterapia foi justamente poder contar as histórias, né, através do jornalismo na época, através da comunicação. Então, quando eu tive a sua aula na pós-graduação, eu achei tão pertinente, porque realmente não temos, né, esse preparo na graduação em saúde, não é uma pauta que a gente vê em discussão, pelo menos não via até pouco tempo. Então, trouxe para a luz, né, um tema que já estava muito na minha mente, eu já queria desenvolver projetos, inclusive de educação, voltada para a comunicação. Então, sua aula que me inspirou, com certeza, e nos trouxe essa live de hoje. Então, quero te agradecer muito pelo convite, por ter aceitado o meu convite. Eu que te agradeço pelo convite, Rafa. Fico muito feliz da aula ter, enfim, ecoado com você, ter trazido de volta, né, a coisa da comunicação, porque a vida é comunicação, né? A vida é comunicar, é trocar informações, é a gente compartilhar informações. Então, que bom que a aula deu essa mexida aí nas gavetas e você, né, se interessou de novo por essa área. Isso é muito legal. Com certeza. Então, muito obrigado. E aí, essa aula nos trouxe aqui hoje. Então, eu estou particularmente feliz por isso, para poder compartilhar agora com mais pessoas um pouco daqueles insights. E eu sei que nós fizemos uma pauta bem bacana, então, para o pessoal poder interagir também, tem espaço para tirar dúvidas à medida que a gente for evoluindo. O pessoal pode deixar aqui, eu leio nos comentários, depois a gente responde no seu tempo. Quero convidar todo mundo que não conhece o perfil da Aptari 360, não precisa sair da live para seguir. É só clicar ali na setinha no tema da nossa live que já está ali fixado para seguir e acompanhar o trabalho da Lilian. E agora eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu canal aqui no Instagram também, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema da nossa live. Tá bom. Bom, gente, boa noite. Eu estou super feliz de estar aqui, de conversar com o Rafa. Eu sempre adoro encontrar meus alunos aí pelo mundo. Eu sou Lilian Nega, eu sou jornalista, sempre muito interessada em saúde, né? Eu sou meio médica frustrada, então sempre gostei muito de saúde. Quando eu fazia faculdade de jornalismo, ninguém queria ir lá no HC conversar com os médicos, eu era sempre a primeira a ir lá.
Então, sempre tive muito interesse nessa área. E aí a vida foi me levando para cobertura de saúde. Então, fui editora de uma revista de oftalmologia por 4 anos, depois fui para a África, fiquei 2 anos cobrindo AIDS na África lusófona, para uma agência de notícias da ONU, que foi uma experiência super transformadora, assim. E depois fiquei 2 anos cobrindo oncologia, e aí me enveredei pelos caminhos do envelhecimento. E aqui estou, já faz 10 anos, a Aptari fez 10 anos no mês passado, Olha que e legal. é incrível ver como a discussão sobre o envelhecimento vem sendo ampliada. A gente tem mais atores aí, a gente tem mais gente envolvida nesse debate, então isso é muito rico, né? Porque quando eu comecei, assim, não tinha, na mídia não se falava muito de envelhecimento, né? A gente tinha uma coluna na revista em que eu trazia iniciativas interessantes para idosos, para o público 60 a mais. O termo 60 a mais nem existia, é um termo que foi cunhado agora recentemente, né? Ainda a plaquinha do idoso ainda era o idoso com a bengala, com aquela imagem de declínio, né? E aí a gente vê hoje a mídia cobrindo muito a temática, tendo todos esses desdobramentos, né? Porque o envelhecimento permeia tudo, permeia todas as áreas da vida, né? Então é muito interessante assistir essa evolução. Então tá aí um pouco da minha história, bem resumidamente. Obrigado, Lili, por compartilhar. Sim, e aí trazer isso para uma live agora, né, para as pessoas onde o tema está tão quente, né? A gente vê cada vez mais, como você relatou, né, sendo abordado, isso é fantástico. E aí precisamos dar continuidade, né, a essas iniciativas e fazer o nosso papel. E aqui hoje eu gostaria de deixar claro que o nosso papel é compartilhar conhecimento em educação, orientar, nos disponibilizarmos também, como eu falei, para receber, né, as pessoas às vezes. E aí já começo aí para o nosso primeiro tema. Às vezes as pessoas se comunicam de forma inadequada porque não conhecem, né? Tanto o impacto negativo que isso tem na vida das pessoas, quanto a forma correta, de fato, né? De pronunciar, de se referir a determinados assuntos, temas e pessoas. Então, eu gostaria que você começasse, então, para nós. Você já trouxe um pouco disso na sua apresentação, mas falar de que forma a comunicação pode corroborar e acompanhar as demandas do envelhecimento na atualidade. Bom, falando como representante da mídia, né, eu acho que a gente tem um papel super importante na construção dessa discussão, né? Então, a imprensa, ela tem esse papel de trazer as informações corretas, com as terminologias corretas, com abordagens amplas e variadas, né? Então, quando a gente, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da creche para idoso, né? Então, assim, o creche para idoso é uma coisa que deixa qualquer um de cabelo em pé, porque a gente está usando uma terminologia errada. Creche é uma instituição para crianças, né? Mas como jornalista, a gente agora tem. Gente, eu sou velhinha já. Então, assim, quando eu entrei na faculdade ainda era máquina de escrever, não tinha computador ainda. Então, a gente tinha o jornal impresso, né? E a gente tinha esse problema de espaço. Então, a gente tinha que achar expressões que fossem mais curtas para a gente conseguir colocar mais informação naquele espaço reduzido, né? Então, o jornalista tem que ser conciso por causa disso. Então, quando a gente fala creche para idoso, eu entendo qual era o intuito do jornalista, né? Ele quer dizer que é um lugar onde a família deixa o idoso de manhã e vai buscar no final do dia, que é o conceito de creche. Mas creche é para criança. Então, quando a gente usa creche para idoso, a gente está cometendo um dos pecados capitais, que é infantilizar o idoso. Idoso é idoso, idoso não é criança, idoso não vai para creche, né? Então, a gente tem essa responsabilidade como jornalistas, como comunicadores, de usar a terminologia correta, de trazer as abordagens corretas. Então, quando a gente, por exemplo, fala sei lá, às vezes a gente vê uma matéria que fala de uma ILPI, por exemplo. E aí a gente entrevista todo mundo da ILPI, fala com o médico responsável, fala com a TO, a moça da pet terapia, fala com o nutricionista, mas ninguém escuta o idoso. Então, assim, como jornalistas, como comunicadores, a gente tem que usar as terminologias corretas e tem que também ter uma multiplicidade de discursos, né?
tem que ter uma multiplicidade de vozes. Então, a gente traz os especialistas, mas a gente também tem que trazer o idoso, que é o principal atingido aí na construção da ILPI, se a gente está falando de uma matéria sobre isso, né? Então, nosso papel como comunicadores é super importante nessa construção. Quando a gente vai falar, por exemplo, porque acho que fazendo só um parênteses para explicar de onde eu venho, a gente aqui na editora tem uma revista, a gente tem muitos projetos, né? Mas a gente tem a revista Aptari, que é uma revista voltada para profissionais de saúde, que fala de envelhecimento, e a gente também tem muitas ações para idosos, né? Então a gente tem um curso que chama Repórter 60+, em que a gente ensina jornalismo e tecnologia para pessoas com mais de 60 anos que tenham interesse em aprender como é que é ser repórter, ter essa experiência, né? E eu tenho muito contato por causa disso com idosos. A gente já formou quase 200 focas. O Rafa sabe o que é foca. Para quem não sabe, foca é o jornalista novato, é o jornalista novinho, né? Em começo de carreira. Então, a gente já formou quase 200 focas 60+. É uma experiência muito legal. E por causa desse curso, eu tenho muito contato com idosos. Então, a gente tem aluno desde 60 anos até alunos com 85 anos. Né? Mas uma das coisas que eu sempre escuto é que eles não se sentem ouvidos. Né? Então, comunicação é falar, mas é também ouvir. Né? Então, para o idoso, é muito importante ser ouvido. E isso eu estou falando como jornalista, mas eu estou falando também para profissionais de saúde. Porque muitas vezes o profissional de saúde está lá, ele fala, mas ele não escuta o que o idoso tem para dizer. Né? E a escuta ativa é um componente muito importante aí nesse contexto, nesse cenário. Né? Então, muitas vezes a gente vê numa consulta, por exemplo, o idoso vai acompanhado do filho, vai acompanhado da filha, e aí o médico fala com o filho, e o idoso quer falar, mas o médico não quer ouvir. O médico está ouvindo a pessoa que está acompanhando o idoso. E muitas vezes o idoso fala, poxa, mas eu estou aqui, eu tenho voz, eu posso falar, eu quero ser ouvido, mas eu não tenho essa escuta. Né? Então, eu estou falando aqui de dois aspectos. Então, nós como comunicadores, eu estou falando nós, eu e você, Rafa, e também os profissionais que estão ouvindo a gente e que também fazem parte dessa construção, porque vocês também dão entrevistas, vocês têm que ajudar a imprensa a cobrir melhor esse tema e também para a gente ter mais escuta com os idosos, né? Então, assim, quando eu tenho um podcast, a gente tem um podcast, a gente tem 1 milhão de coisas aqui, gente. Faça o seu almoço, passeio com o seu cachorro, a gente faz tudo aqui. E a gente tem um podcast e a gente entrevista muitos idosos, né? E muitos deles depois escrevem para a gente agradecendo, falando, olha, obrigada por terem me deixado compartilhar a minha história. Obrigada por terem ouvido a minha história. Então, a comunicação é isso. É falar, mas é também ouvir. E a gente tem esse papel de tornar a comunicação melhor e tornar a construção do debate sobre envelhecimento melhor. Não sei se eu me desviei muito da sua pergunta inicial, mas muitas camadas aí nessa discussão. De jeito nenhum. Inclusive, eu sabia que isso ia acontecer nessa live, que das suas respostas eu já ia ter insights, porque são questões que emergem, né, e que são importantes de serem faladas aqui. Então, eu vou aproveitar, eu vou seguir, tá, a nossa pauta, mas eu vou acrescentar aqui o que eu acho muito pertinente e conversa muito com o que você trouxe, que é a questão da oralidade. Quando eu estudei jornalismo, o meu TCC foi sobre a oralidade. E para falar de oralidade, foi um documentário. Nós trouxemos os idosos, né, para falar de ancestralidade, né, de tradição, daquilo que passa de um para o outro, que a família carrega, os valores, né? E aí, só por esse caminho, poderíamos abrir aqui inúmeros subtemas, né? Mas o que me chama a atenção, e aí conversa muito com a sua fala, é qual foi o momento que paramos de escutar, né? Já que a comunicação é sobre dar voz, sobre ouvir e sobre comunicar da melhor maneira possível. Qual foi o momento que paramos de ouvir as pessoas idosas? Qual foi o momento que paramos de deixar com que elas se pronunciassem? Né? E aí você deu o clássico exemplo, né? A consulta médica.
né? E não é só a consulta médica, não. Na físio, às vezes, também, vou fazer avaliação, e aí, às vezes, o cuidador, e, né, nem, não é mal intencionado, né? Na maioria das vezes, é naquele excesso de cuidado, que também poderíamos falar só sobre isso, na tentativa de trazer todas as informações, acaba privando o idoso do seu próprio protagonismo, né? Isso é um problema, né? Mas a gente precisa contextualizar para falar, inclusive para essas pessoas, que isso pode melhorar, né? Que a gente pode dar voz, né? Enquanto for possível, precisamos dar voz sempre para os idosos para que eles sejam protagonistas de si próprios, de suas próprias histórias, inclusive que contem, né, essas histórias. Eu acho que assim como você, eu tenho isso em comum, né? De querer contar as histórias. E por isso que a última coisa que eu fiz no jornalismo foi o TCC. Porque acabei o TCC, eu falei, ok, não, eu não quero mais só contar, eu quero participar dessas histórias. Me inspirou realmente bastante, né? E aí, trazendo isso, né, para nossa próxima pauta, eu gostaria que você falasse, elaborasse um pouco do porquê. Agora eu vou no seu primeiro exemplo. Eu sabia que ia rolar esse bate-bola preciso e a gente nem combinou os detalhes. Como que a gente chegou na creche para idosos? Porque o estereótipo, né, na nomenclatura, muitas vezes, vem por uma questão da oralidade, como eu falei, a tradição foi perpetuando alguns problemas sociais, né, de achar que, por exemplo, o residencial para idosos é sempre um lugar inativo, de abandono, de tristeza, e aí outros estereótipos, como você trouxe, a creche para idoso. Da onde vem? Por que que a gente repete, né, esse tipo de comportamento e como nós, enquanto comunicadores inclusive no nosso próprio meio, né, social, nossa família, os nossos amigos profissionais e os idosos com quem a gente convive. Por que que isso é tão prejudicial para a qualidade de vida das pessoas idosas? Por que que a gente precisa saber se comunicar de forma adequada e de que forma isso pode melhorar? Bom, assim, a gente tem que, quando a gente pensa em melhorar o discurso, a gente tem que fazer uma análise de onde vêm esses estereótipos, né? Então, a questão do asilo, ela não vem da ILPI, né? Como um lugar que é triste, que é de declínio, que é de abandono, não é inteiramente falsa, porque os asilos, de fato, o asilo vem a ideia, né, de você colocar o idoso num asilo era realmente de colocar à parte da sociedade. O asilo era um lugar para você realmente separar o idoso da sociedade, para esconder ele da sociedade, né? Então não é uma ideia inteiramente falsa. A, o, esse conceito que as pessoas têm de que o asilo é um lugar de abandono. Só que isso se transformou. Hoje o asilo não é um lugar de abandono. A gente nem usa mais o termo asilo, certo? A gente usa instituição de longa permanência para idosos. Então, assim, uma ILPI, a gente fez uma live com a Cristine Abdala, que é lá da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, que foi um coletivo e hoje é uma associação que teve um papel fundamental durante a pandemia para orientar as ILPIs no contexto da Covid, né? E eu entrevistei a Cris para falar sobre a questão das ILPIs. E eu falei, Cris, se uma pessoa passa na rua e lê ILPI, o que ela tem que entender? O que é? O que tem lá dentro? Ela falou que tem lá dentro uma casa. É um lugar onde as pessoas moram. Então, a gente tem esse conceito de asilo, de ILPI como um lugar de abandono, mas isso se transformou. Só que a gente continua preso às ideias antigas, né? Então, é esse o movimento que a gente tem que fazer. A gente tem que atualizar as ideias e ajudar nós, como comunicadores, a gente precisa ajudar a sociedade a também atualizar esses conceitos, né? E como é que a gente faz isso? Trazendo bons exemplos, ajustando o discurso. Então, quando a Cris fala, o que é uma ILPI? ILPI é uma casa. Quando você fala ILPI é uma casa, você já não pensa num lugar abandonado. Você pensa na sua casa. O que é a sua casa? Cara, a sua casa é um lugar aconchegante. A sua casa é um lugar onde você se sente bem, né? Então, a Cris, naquela entrevista, ela fez o pedacinho dela para desconstruir essa ideia de que asilo é um lugar de abandono, né? Então, a mesma coisa a creche para idosos. Vieram com esse conceito de creche para idoso. Por quê? Porque a creche para idoso é um conceito que é facilmente compreensível. Então, é um lugar onde a gente deixa a pessoa de manhã e vai buscar à noite. Mas está conceitualmente errado.
né? Então, a gente também tem essa responsabilidade de desconstruir isso, gente. Creche para idoso, não. Então, foi por isso que a gente, aqui na editora, a gente fez um guia para jornalistas na cobertura do envelhecimento, porque o creche para idoso, assim, me faz querer assassinar uma pessoa, porque é um termo errado. Então, Então, a gente criou esse guia exatamente para ajudar os jornalistas a melhorar a cobertura, a entender que creche para idoso não é aceitável, que falar vovozinho, o velhinho não é aceitável, né? Então, a gente tem que ajudar a desconstruir esses estereótipos e melhorar a discussão, né? E isso é muito importante para a gente seguir adiante de uma maneira adequada, né? Seguir com uma discussão que vai ser produtiva, que vai trazer benefícios para os idosos. Porque se a gente continua reproduzindo estereótipos, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, eu fico muito feliz de ver como a discussão do envelhecimento vai evoluindo com tantos atores de diversas áreas, né? Então, poxa, quando que a gente ia pensar que jornalista ia se interessar por envelhecimento? Tem um monte de jornalista que está se interessando por envelhecimento, né? E isso é coisa para se comemorar, porque quando a gente tem mais gente de diversas áreas colaborando para essa construção, melhor, né? A gente chega no nosso objetivo mais rápido. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira muito sistemática em quais são os estereótipos e pouco a pouco desconstruindo esses estereótipos. É só desse jeito que a gente vai conseguir evoluir com essa discussão. perfeito, Lili. Nossa, outros insights que eu tive a partir da sua fala. Duas palavras que eu até anotei aqui que você falou que eu queria trazer: atualizar e desconstruir, né? E aí, no finalzinho, você complementou exatamente o que eu ia falar. Foi através da oralidade que construíram-se os preconceitos, os estereótipos, os estigmas que pioram tanto a qualidade de vida dos idosos. Então, somente a partir da oralidade, da repetição, daquilo que é passado em valores de geração para geração, que a gente vai conseguir traçar um novo caminho. E aí a mudança, né? E aí, por que é tão importante a mudança, né? Eu falei na pergunta sobre qualidade de vida, né? E a gente sabe, já está bem estabelecido que hoje a qualidade de vida para o idoso, o envelhecimento saudável está muito relacionado às suas relações sociais, ao envelhecimento saudável do ponto de vista do corporal mesmo, né? Então, envelhecer com o máximo de reserva muscular, cognitiva, para que ele consiga fazer aquilo que é importante para ele pelo maior tempo possível, independente de doenças, né? Já não existe mais aquela premissa de que envelhecer com saúde é só quem não tem doença. Não, não vai dar para evitar todas as doenças em todo mundo, então vamos fazer o que for possível dentro do contexto, né, de cada pessoa. Por isso, o envelhecimento precisa ser abordado de forma biopsicossocial. E aí, esse pensamento por trás desses estigmas todos que você trouxe na fala, até da placa, né, que lá atrás era o idoso curvado, né, com aparentemente dependente, né, todo aquele estereótipo faz diferença, né, porque o bombardeio diário dessas nomenclaturas, desses signos errados, né, vão perpetuando, mesmo que de forma inconsciente, na cabeça e na vida das pessoas, um declínio. E aí isso vai ficando cada vez mais marcado, né? Asilo, abandono, inatividade. Idoso vira criança. Logo, creche para idosos, né? E esses estigmas são muito difíceis de serem desconstruídos, como você falou, mas isso é uma demanda urgente, especialmente para comunicadores, e precisamos fazer isso não só pelos idosos que já estão, né, já são 60 a mais, mas pelo todo, né? Então, vivemos na mesma sociedade. A causa do envelhecimento é sobre todos nós, né? E quando você aceita a sua parte de responsabilidade neste processo, é um caminho sem volta. Porque você realmente se sente parte, né, de toda essa causa do envelhecimento. Hoje eu me sinto à frente da causa do envelhecimento, porque eu sei que eu impacto outras pessoas que convivem com outras pessoas, e aí vira a questão que eu falei da oralidade, só que de forma correta, né? E aí é o caminho, é o único caminho possível. Eu concordo plenamente com você. E aí eu queria que a gente elaborasse um pouco agora o porquê, de forma prática, esses estereótipos prejudicam as pessoas. Por exemplo, o idoso que vai para o residencial. E aí lá tem uma equipe que não entende muito de comunicação, e aí trata esse idoso no diminutivo.
E aí isso traz para o idoso aquela indignação, talvez, mas o questionamento: será que eu virei criança? Né? E o quanto isso é prejudicial em vários níveis de processos, na sociedade, não só na instituição. Sim, tem no guia para cobertura que a gente fez, eu abro com um trecho do livro do Drauzio Varela, que é o... Como é que é? O Médico Doente. Acho que chama o Médico Doente. E aí ele fala um pouco sobre a experiência dele de ter ficado internado. E ele fala, dá o bracinho, porque eu vou dar uma picadinha, não vai doer nadinha. Então, assim, tudo no diminutivo. E ele fala, gente, assim, eu consigo sobreviver à cirurgia, mas não tem maturidade que aguente esse excesso de diminutivos, né? Então, quando você usa o diminutivo, você realmente infantiliza o idoso. E por que isso é prejudicial para o idoso? Só pegando esse exemplo específico, né? Porque você cancela toda uma história de vida que essa pessoa tem quando você reduz ele uma criança, né? Então, você fala com criança desse jeito. Ai, abre a boquinha, olha o aviãozinho, né? Mas o idoso tem pelo menos 60 anos. Quando você trata o idoso dessa maneira, você anula 60 anos de vida dessa pessoa, né? Quando você reduz essa história dele, você também reduz a autonomia, você faz com que ele pense, nossa, mas realmente, né? Será que agora eu já não tenho mais tanta importância? Será que a minha opinião vale tanto quanto a opinião de uma criança? E o idoso passa a se questionar, né? Então, eu vejo que muitos idosos ficam, de fato, incomodados. Só que eles... É como você ir contra o sistema, né? Eles têm medo de se posicionar e falar, puxa, doutor, eu preferia que o senhor não falasse assim comigo. Ou falar com a enfermeira que vai dar a picadinha. Olha, por favor, não me chama de queridinha, sabe? Eles se sentem um pouco acuados de se posicionar e falar, olha, eu prefiro que você me chame de senhora Beatriz, sei lá. Entendeu? Então, isso é prejudicial porque você anula a história dessa pessoa, porque você coloca em dúvida o protagonismo dele, porque ele fala, poxa, se essa pessoa tá aí me tratando como uma criança, quer dizer que eu preciso ser cuidado, né? Então, esse protagonismo meu não é assim tão grande quanto eu pensava se essa pessoa tá se dirigindo a mim dessa maneira, né? Então, você começa a colocar em xeque uma série de coisas que foram construídas na experiência desse idoso, na biografia desse idoso, né? Então, essa comunicação é fundamental, é fundamental. E, Rafa, assim, a gente está falando muito de como é que a gente comunica, né? E aí, mas a comunicação não é só falar, a comunicação também é ouvir, sabe? E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da escuta também. Porque muitas vezes é na escuta que a gente vai entender o que é que está se passando com aquele idoso, percebe? Então, assim, quando você dá espaço para essa escuta, quando você se refere ao idoso de uma maneira correta, quando você faz essa comunicação de uma maneira clara, correta e respeitosa, e você dá espaço para a escuta, aí sim você está colaborando para a qualidade de vida desse idoso, para ele se enxergar como alguém protagonista, para se enxergar como alguém com autonomia e independência e uma pessoa que está sendo respeitada na sua biografia e na sua experiência. Né? Porque eu acho que a gente está batendo muito na tecla do como a gente deve se referir, como a gente deve falar com esse idoso, quais são os termos corretos que devem ser usados, mas eu acho que a gente também tem que falar da questão da escuta, porque isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito, Rafa, eu tenho ouvido muito. Eu acompanhei recentemente o caso de um senhor que, enfim, estava com um problema de saúde e estava assim, sofrendo bastante, sem conseguir sair daquele ciclo de dor e tal. E aí foi quando ele foi escutado pelas pessoas que estavam ao redor dele, é que a coisa andou. Que ele falou, os médicos me ajudaram, os remédios me ajudaram, mas o que mais me ajudou foram as pessoas me escutarem. Então, a gente está falando de comunicação, mas a comunicação é falar e a comunicação é ouvir, né? Então, a gente também precisa prestar muita atenção para esse outro lado, que às vezes a escuta já vai, assim, fazer maravilhas para a qualidade de vida desse idoso.
E para a qualidade de vida da família, né, Lili? Porque quando a gente fala de idoso, a gente coloca a família no combo para nunca mais separar, porque não tem, né? Não tem o idoso sem a família. Por mais que existam vínculos, às vezes frágeis ou até rompidos, é uma demanda que não resolve sozinho. Então precisa, sim, de ajuda. E aí entra essa escuta que você falou. E aí eu fico muito feliz de me ver tão representado na sua fala, porque eu falo aqui também muito para fisioterapeutas, né? A maioria do meu público é fisioterapeuta. E já que nós vamos entrar na casa do idoso para estimular o movimento, né? E aí eu sempre falo nas minhas aulas que o movimento voluntário começa com a tomada da decisão de se mexer, né? E isso precisa de cognição e uma série de outras atividades complexas, né? Mas o estímulo para que ele se movimente é fundamental. Então, se você já chega, né, para o seu paciente falando, vamos fazer a fisioterapia, vozinho, já fecha o olho ali, né? E aí o fisio depois vai lá e evolui assim, o paciente não quer fazer fisioterapia. Mas será, né, que o estímulo está adequado? Né? Isso eu trouxe esse exemplo, eu nem tinha planejado, mas eu trouxe esse exemplo porque eu vejo muito, né? E aí trazendo, inclusive, para a sua fala até do pessoal da área da saúde, né? De se comunicar, de ouvir, como você falou, o que o paciente tem para que o idoso, no caso, possa se posicionar e a gente até acertar melhor, né, o planejamento de cuidados. Eu falo muito de planejamento de cuidados porque eu estou no residencial, onde, por ser um ambiente de moradia coletiva, cada um tem um plano de cuidados. Mas num contexto social também, né, às vezes dá oportunidade para o idoso falar privacidade, né, para o idoso se expressar. Isso é muito também que eu queria ter trazido aqui, nem coloquei na pauta, mas lembrei agora. O quanto a consulta muda quando o idoso entra sozinho, né? E quando o idoso entra com um cuidador ou com um familiar, né? Porque ele consegue explicar o que ele sente, porque uma coisa é o que ele, né, quer, precisa, outra coisa é o que ele sente. A, a parte emocional da coisa hoje tem, né, um espaço muito grande no envelhecimento ativo, no envelhecimento saudável, né? Os vínculos sociais, familiares, exercer os papéis familiares e sociais é muito importante. Uhum. Inclusive para doenças graves, como Alzheimer, por exemplo. Sim. Então, estou trazendo esse tipo de reflexão para a gente ver o quanto, através da nossa comunicação, e aí, quando eu falo comunicação, como você disse, falar, ouvir, a escuta ativa, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e evitar doenças. Né? E aí a gente começa a ir para um outro nível de discussão, inclusive baseado em ciência. Então, assim, eu sempre trago nessas lives com este tema um estudo muito legal que foi feito pela Organização Mundial de Saúde agora em 2021 sobre o idadismo. Né? O idadismo é um preconceito relacionado com a idade. E aí esse estudo traz dados fantásticos sobre o impacto, e realmente é bem alarmante, assim, a gente fica bem chocado com relação ao quanto o nosso preconceito atrapalha a vida das pessoas. Né? Então, o quanto as pessoas deixam de chegar, por exemplo, aos serviços de saúde que elas precisam porque têm medo de sofrer preconceito. Né? De novo, muitas vezes já foi. Né? E aí o quanto a maneira como nós pensamos interfere no jeito que nós nos sentimos, e aí os nossos sentimentos interferem na maneira como nós agimos. E as Uhum. nossas atitudes impactam outras pessoas que convivem com outras pessoas, e aí vira aquele ciclo, né, que como você falou no começo, precisa ser desconstruído. Uhum. E aí, Uhum. eu adoro, eu sabia que a gente ia ter um espaço aqui para falar sobre o idadismo, e aí eu gostaria que você, por favor, e aí, de novo, inspirado pelo guia que você me mandou, aqui, e aí eu uso, inclusive, para criar conteúdo, sabe? Eu uso o guia Ah, com a minha equipe, eu trouxe isso para discussão, para cuidadores, e aí não adianta falar só para os profissionais da equipe Inter, tem que explicar para o responsável pela higiene do idoso, pelo cuidador, pelo pessoal da limpeza, por que que não pode, né? Por que que não deve, na verdade? Ou então explicar o porquê, não é só falar, não quero que chame de vozinho porque tá errado. Tem que explicar o porquê. E aí, essa fala idadista, como é que a gente faz para desconstruir, Lili, esse pensamento que está tão enraizado na gente, e a gente já agora, a partir de agora, todo mundo que está aqui, essas quase 40 pessoas que estão conosco agora já sabem que o idadismo é um problema e que a gente pode melhorar, né? Como você falou, atualizar e desconstruir. Há esperança? eu sou super otimista. Eu acho que sim, tem super esperança. Eu acho que eu sou jornalista, né? Nós somos jornalistas. Eu acredito muito no poder de informação, sabe? Eu acho que é um trabalho de formiguinha.
E quanto mais a gente fala disso, mais consciência a gente traz, né? Não é um trabalho do dia para a noite, mas, gente, conseguimos tirar a velhice da CID-11. Então, assim, estamos indo para bom, velhice não é doença, né? Então, eu acho que através do trabalho de informação, e eu não estou falando só de mídia, mas eu estou falando no contato que a gente tem com os nossos amigos, com a nossa rede, no nosso trabalho. Quando a gente chama atenção, é a mesma coisa. A gente não tem falado tanto da questão do machismo, a gente tem falado tanto da questão do racismo. É que é muito mais claro, é muito mais óbvio, né? Porque quando a pessoa faz uma piada machista, daí você fala, foi tão engraçado, hein? Não sei por que você tá rindo. Então, quando a gente começa a chamar a atenção, porque às vezes a pessoa faz e nem tá notando o que tá fazendo. Quando você aponta e fala, olha, isso aí não sei se tá muito certo, viu? Você já tentou parar para ver qual que é o punchline da piada? Por que você tá achando que essa piada é engraçada? Ah, por isso, mas você acha que isso é certo? Essa visão de mundo é certa? Essa visão machista é certa? Né? Então, é todo um trabalho de educação que a gente faz. E aí é realmente um trabalho de dia a dia, formiguinha, cansativo, mas que a gente tem que fazer. A gente que está envolvido nessa causa, que tem clareza do que é o idadismo e de quão prejudicial ele é para as relações, para a sociedade, para o nosso próprio envelhecimento, a gente que está envolvido com isso, a gente tem essa responsabilidade de falar, olha, talvez essa seja uma atitude para você pensar. Você já parou para ver se isso não é idadista, se isso não é preconceito contra o idoso, se essa piadinha aí sem graça não tá assim, sei lá, colocando o idoso numa situação de chacota. Então, a gente tem essa responsabilidade. Sou otimista, eu acho que tem esperança, eu acho que tem jeito, mas é um trabalho coletivo e é um trabalho de longo prazo, né? Então, é um trabalho que cabe a cada um de nós. Então, a gente está agora com 37 pessoas nessa live. Se cada pessoa dessa live conseguir identificar num amigo uma piada que foi idadista e falar, poxa, olha, não foi legal, deixa eu te explicar o que é idadismo. Poxa, a gente já vai estar, né, proliferando a mensagem exponencialmente, né? Então, eu acho que tem jeito, a gente está indo por um caminho bom. Gostaria que fosse mais rápido, mas as coisas têm tempo para acontecer e eu acho que com essa consciência que a gente vem construindo, eu acho que a gente vai ganhar momentum e aí a coisa vai mais rápido. Nossa, de novo, vou sair da pauta, tá? Mas a sua fala realmente me inspira. Nesse guideline da OMS que eu mencionei, a Organização Mundial de Saúde propõe alguns caminhos, estratégias de solução para a questão do idadismo. E uma delas é a intergeracionalidade. E aí, quando você fala de melhoria, esperança possível, mais a longo prazo, trabalho de formiguinha, eu já me remete automaticamente a essa proposta, né, de intergeracionalidade, que é o convívio entre pessoas de gerações diferentes. E aí eu queria que você elaborasse o porquê é tão importante o convívio entre as gerações para minimizar o espaço, né, que a gente tem entre as pessoas, da nossa família e da sociedade, nos residenciais. Eu sinto muito por esse momento que a gente está vivendo de não conseguir propor mais atividades de interação dos idosos, com crianças, com as crianças que fazem parte da família, mas também da sociedade. E aí eu queria que você falasse aí desse jeito tão bonito que você fala, como isso é poderoso, porque a gente estimula isso também. A intergeracionalidade é realmente é uma prática, né? É uma convivência maravilhosa, porque você traz as duas pontas, né? Você traz os idosos e você traz as crianças para trocarem experiências, né? A comunicação, trocar informação, trocar experiências. Hoje eu li uma matéria que saiu no New York Times sobre uma iniciativa no Japão. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas o Japão é um país que tem um número imenso de idosos, né? E aí eles criaram essa iniciativa. É uma ILPI que tem 120 idosos, entre a maioria deles com 80 anos, mas o mais velho deles tem 101 anos. E eles criaram essa iniciativa para trazer bebês para brincar com os idosos.
Então, assim, o bebê mais novinho tem 2 meses, não consegue nem ficar com a cabeça firme direito, e o mais velho tem 4 anos. E está sendo uma experiência maravilhosa para as duas partes, porque as crianças têm possibilidade de conviver com pessoas fora do círculo. Então, assim, não está no parquinho, não está na escola, elas estão em outro ambiente, convivendo com outras pessoas. E os idosos estão convivendo com crianças que são cada vez mais raras no Japão, né? Porque a taxa de natalidade no Japão está caindo muito. Então, eles têm possibilidade de conviver com essas crianças. E os estudos mostram que essa convivência ajuda, para os idosos, ajuda a reduzir solidão, ajuda a diminuir o risco de morte, né? E para as crianças ajuda a desenvolver habilidades sociais. Então está sendo um sucesso. Eles chamam de baby workers, são os bebês trabalhadores. E são 34 já que vão lá brincar. Mas assim, eles não têm agenda, eles vão lá e o trabalho deles é ser fofo e brincar com os idosos. E o pagamento deles é em fralda, papinha, e as mães ganham um voucher para comer um lanche lá na lanchonete. Então, essa é uma iniciativa que está sendo um sucesso, porque traz benefícios para os dois lados, né? A intergeracionalidade proporciona isso. Então, assim, eu tenho uma sobrinha que mora na Suíça. Ela é neta única, sobrinha única dos dois lados. E o lado do meu cunhado tem muitos idosos. Então, para ela, assim, a maior diversão é estar com os idosos. Ela prefere estar com os idosos do que estar com os adultos da minha idade, por exemplo, de 50 anos. Ela gosta de estar com o pessoal de 70, 80 anos, ela é alucinada pelos avós. E eu vejo como isso beneficia os dois lados, né? E aí isso me dá muita esperança para quando ela crescer. Porque o Dr. Kalash, uma vez, eu não sei se você já ouviu ele falar sobre isso, quando ele mudou para Londres, que ele foi fazer, acho que ele foi fazer o mestrado dele, e aí ele fez uma pesquisa com estudantes de medicina, e aí o que ele notou é que aqueles estudantes que tinham mais idosos eram aqueles que tinham convivido com os avós, que tinham convivido com idosos quando eles eram mais novinhos. E aí eles conseguiam desenvolver um repertório para gostar de trabalhar com esse público e de trabalhar bem com esse público. Então, a intergeracionalidade, eu acho que é o futuro para a gente conseguir construir uma sociedade mais acolhedora dos idosos. Entende? Porque se as gerações estão completamente desconectadas, eles não vão saber lidar um com o outro, né? Então, assim, quando a gente traz as crianças, os jovens, para conviver com os idosos, a gente está ajudando eles a construir esse repertório para trabalhar com idosos, para conviver com idosos e para eles aprenderem a ser idosos também. O que é um idoso legal? O que é um idoso que tem uma vida boa, que é ativo, que é independente? Como eu quero ser quando eu for idosa? Entende? E quando você faz isso, você também cria um ciclo de empatia, né? Porque se você tem esse convívio, você cria esse vínculo com o idoso, você também se importa com ele. Se você se importa com ele, você cria essa relação que é extremamente rica para os dois lados. Então, eu, assim, sou super a favor da intergeracionalidade, eu acho que é o caminho. E como você falou, né, também diminuir ali o espaço, né, que tem entre a geração. E aí, lembra de uma época, e eu pergunto aqui para todo mundo que está na live, onde muitas crianças tinham medo dos idosos, né? E aí, porque, de novo, os estereótipos, né? Vamos voltar lá para o começo da live. Porque o idoso é ranzinza, porque da onde vem isso, né? E aí a gente tem que parar e olhar para as nossas atitudes e ver o tipo de comportamento que a gente realmente perpetua, né? Aquelas histórias que a gente conta para as crianças da velhinha, né, da bruxa que morava sozinha, Isso. abandonada na floresta, sabe? Então, assim, tudo isso. E aí, no documentário que eu fiz, a gente falava sobre essa desconstrução, inclusive, desse nível de estereótipo, pensando no longo prazo, que foi exatamente o que você falou, né? Que é a proposta da intergeracionalidade. E o quanto isso, de fato, diminui a distância, né, entre as pessoas, entre as gerações, para que elas possam conviver melhor e trazer benefícios, né? E aí para os dois lados, como você disse. Tem um livro também, que é um livro infantil, que a psicóloga utilizou lá no residencial para fazer uma roda de conversa, que chama, eu não lembro se é isso o nome exato, mas depois eu pesquiso e compartilho. A Menina que Queria Ser Velha. E Ai, aí, que lindo. eu vou te mandar depois para você ver, se você não conhece. E aí conta a história de uma menina que queria. O que você quer ser quando crescer? Ah, e aí, professora, astronauta, eu quero ser velha.
mas qual a velha que eu quero ser, né? Em toda a sua inocência, ela descreve, né, aquilo que lhe parece certo e esperado de um envelhecimento saudável, que é justamente tudo que a gente falou aqui que faz de fato diferença, né, para a vida das pessoas idosas, que é envelhecer sendo quem é, né, ter saúde, mobilidade e vontade de ir aonde quiser, de estar inserido, né, na sociedade e nos contextos, né, comunitários onde ela vive. E aí eu vou compartilhar, acho que você deve ter visto lá nos stories, eu levei idosos do residencial ao teatro no final de semana. E foi, assim, uma experiência que, nossa, tem tanta coisa para compartilhar sobre isso que vai render conteúdo aí para um bom tempo. Mas sabe o que me deixou particularmente motivado para fazer isso ainda mais e particularmente triste? A motivação, com certeza, né? Os idosos tirando força da onde a gente nem imaginava que tinha para fazer algo, né? Junto ali, um com o outro, se ajudando, apoiando um ao outro, tal, não sei o que, surpreendendo. Mas o julgamento, né? Das pessoas que viam aqueles idosos que vieram todos juntos no ônibus com 14, né? Entre eles 9 cadeirantes, num shopping grande de São Paulo, com mobilidade reduzida, com pessoas acompanhando, né? Pegando os elevadores, né? Parecia que estava incomodando, sabe, Lili? Assim, as pessoas olhavam e falavam, mas da onde vieram? Por que que tá aqui? Sabe? Ah, mas tanto que... Né? E aí eu vou compartilhar. Lá na hora que a gente estava esperando para ir no espetáculo, sabe? E aí toda aquela energia, né? Tava todo mundo super bem. Uma pessoa parou assim e falou assim, ah, eu preciso passar aqui. Eu falei, aqui não dá para passar, né? Porque tem uma senhora cadeirante e eu sugiro que a senhora procure um outro lugar, né? E aí ela saiu e a idosa falou assim, tá vendo como o aleijado tem que ficar em casa? Na hora, sabe? E aí, sabe aquele momento que até me arrepia? Agora eu fiquei... Aí, sabe aquele momento que você tem que intervir na hora? Sabe? Que eu achei lá e falei, ó, fulana, vamos lá, né? Tem coisas que a gente ouve, né? Que é falta de educação, e tem coisas que vai contra a lei, né? E aí você empodera o idoso do direito de ter mobilidade, de ir para onde quiser. Então, a senhora está aqui porque a senhora pode, porque é um direito, e estamos aqui vivenciando um momento, né, em família, que é, nesse caso, a família do residencial. Então, não se sinta culpada, né, de exercer a sua própria autonomia, né? Estamos aqui para te ajudar com acessibilidade. E aí, se a gente não intervém na hora, né, muitas vezes em casos como esse, a gente perde o time de evitar problemas muito graves. Eu dei um Uhum. exemplo de teatro aqui, que é uma atividade instrumental, avançada, na verdade, mas assim, tem idoso que se sente assim porque não consegue ir ao banheiro, porque não consegue mudar de posição no leito, porque já precisa, né, de ajuda, porque é dependente, enfim. Então, o quanto a nossa comunicação, agora linkando, pode favorecer as pequenas... Eu sou o profissional, Lili, das pequenas conquistas, sabe? Eu sou aquele físico que vibra quando o idoso consegue levantar e sentar do vaso, sozinho, sem brincar. Mesmo, são as pequenas vitórias que têm que ser comemoradas, né? Elas que constroem as grandes vitórias. Exatamente. Aí quando a gente vê, né, e consegue participar desse processo nesse nível, não estou falando só de reabilitação agora enquanto fisioterapeuta, estou falando de gestão da informação, gestão da comunicação. Por que que precisa falar para quem cuida? Né, a importância de se comunicar, de não fazer o que, para que os nossos idosos e para que nós não precisemos passar e ouvir aquilo que aquela idosa ouviu no shopping, né? E aí o quanto a gente se sentir parte disso também nos coloca na posição de ajudar, né? Inclusive as pessoas que não fazem parte do nosso ciclo, você não acha? Sim, sim, completamente. Eu acho que é o nosso papel como cidadãos e como seres humanos, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais a gente está, como eu te disse, né? Eu sou muito otimista e eu tenho muita esperança, apesar desses últimos 4 anos terem minado um pouco a minha esperança. Mas eu sou muito otimista e eu acredito que se a gente realmente fizer esse esforço conjunto como sociedade, a gente consegue acolher todas, porque a gente tem falado tanto de minorias, né? E não é à toa que a gente está falando de minorias. A gente está falando de minorias porque foram as minorias que, cara, sofreram muito ao longo dos anos, né? Então, assim, finalmente a gente está prestando atenção para essas minorias. Finalmente a gente está dando espaço, está dando voz para essas minorias. É fundamental que essas minorias sejam acolhidas. E quando eu falo de minoria, eu estou falando de idosos também.
idosos estavam lá, escondidos no asilo. E agora a gente está trazendo a causa para a grande imprensa, a gente está trazendo global para falar de envelhecimento, a gente está trazendo Angélica para falar de menopausa. Gente, vai todo, com sorte, vai todo mundo envelhecer, né? Porque a alternativa é bem pior, é morrer jovem, né? Então, se a gente tiver sorte, vai todo mundo envelhecer. Não seria legal se a gente vivesse num país que de fato acolhesse os seus idosos, que desse condições para esses idosos viverem bem, que desse condições para esse idoso ir para o teatro sem sentir que tá incomodando, que está sendo um empecilho para a pessoa que queria passar? Não seria maravilhoso? Se a gente pudesse viver num lugar como esse, seria, né? Mas está nas nossas mãos. É a gente que tem que construir isso. É a gente que constrói o futuro, né? Parece campanha de Criança Esperança, mas não é isso. É a gente que constrói o futuro. E nós que temos essa consciência, a gente tem o privilégio de trabalhar com essa população, ver quais são as dificuldades e identificar onde precisa melhorar, é a partir de nós que tem que começar isso. E aí, se a gente consegue falar para as pessoas que estão perto da gente, essas pessoas que estão perto da gente, falar para as outras e falar para as outras, eu acho que cria assim, um movimento que vai levar a essa sociedade que seria maravilhosa, que é essa sociedade acolhedora de todas as minorias, de respeito a todas as minorias, de respeito a todos, né? Como teria que ser, mas não é, infelizmente. Certo, mas eu concordo com você, eu tenho esperança. Tenho esperança de que ações como essa live, como tudo isso que está caminhando, os estudos, inclusive mostrando que a inclusão faz parte da prevenção das doenças, como eu falei, como tudo isso pode impactar, né, a vida das pessoas e melhorar, de fato, a qualidade de vida e a possibilidade de participação. E aí eu sempre trago uma fala que me motiva muito a fazer sempre o meu trabalho, que eu não sei o que é. Por mais que eu estude a fisioterapia, o movimento humano e o envelhecimento, eu não sei como se sente ao ser dependente. Eu não vivencio a experiência da dependência. Então, isso não me coloca na posição, nunca, até que eu vivencie, eventualmente, de julgar, né? Então, aí a gente começa o que você falou, né, lá no começo, da escuta, né? Do quanto a gente precisa ouvir como o idoso se sente, para que, junto a isso, possamos propor intervenções assertivas, de fato, e aí pode ser fisioterapia, pode ser o que for, plano de cuidados, terapia, não importa. Dignidade. A gente chega um pouco mais perto de fato, disponibilizar para as pessoas acessibilidade, lembrando que acessibilidade não é ajuda, né? Se a pessoa precisa de ajuda é porque o ambiente ou a circunstância não é acessível, e para que nós lá na frente não precisemos vivenciar aquilo que eu escutei, né, no final de semana lá no shopping. E isso tem que... Eu fiz questão de compartilhar nessa live hoje, porque eu sabia que a comunicação tem um poder muito forte, e que eu teria você aqui para reforçar isso, do quanto a comunicação, inclusive pontual, né, de intervir na hora, né, de mostrar o certo e de reafirmar para o idoso todos os dias, né, que tem coisas que ele não precisa aceitar, né, ao invés de forçar o estereótipo negativo, por exemplo, do bracinho, da picadinha, do vozinho. Isso é tão poderoso, e aí eu vejo, e aí eu sempre, como eu falei, consulto o guia que você me mandou para criar conteúdo, o quanto isso é poderoso, porque eu melhorei muito a qualidade da assistência do meu residencial, baseado naqueles conceitos que você elaborou de uma forma tão simples, que tem que ser simples, né? Porque a gente está falando para todas as pessoas, não é? E aí eu queria que você, para a gente fechar, porque, bom, já vai ser o item que eu tinha separado aqui, uma sensibilização sobre o poder do simples, né? Porque é muito difícil, na verdade, às vezes, ser simples, né? Mas é aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, reforçado e confirmado todos os dias. Mas eu queria que você elaborasse aí com as suas palavras bonitas para a gente ir para as considerações finais. Por que que o simples é tão importante? Porque o simples traz o essencial, né? Quando a gente começa a fazer a coisa muito rebuscada, a gente já saiu do essencial. E o simples traz o essencial. Então, o que a gente quis trazer com o guia foi exatamente isso. Foram informações simples. Porque pra gente, Rafa, que tá nesse universo, é tudo um pouco óbvio, né? Assim, sério, que eu preciso escrever isso aqui? Que não pode ficar usando o diminutivo, mas para quem não tá nesse universo, não é tão óbvio, porque escutou as pessoas se referindo ao vovozinho ou como vovozinho a vida toda. Então, quando a gente fala isso de uma maneira simples e clara, é aquilo, é o fundamental que está lá.
né? E quando a gente domina o simples, quando a gente domina o essencial, aí a gente está capacitado para fazer coisas maiores, para abordar assuntos mais complicados que digam respeito a essa temática, né? Rafa, eu sei que a gente está com tempo aqui, Não, não, dá tempo sim, pode falar. mas eu queria contar só uma experiência, porque eu sei que a maioria do seu público é de fisioterapeutas, né? E eu queria só contar uma experiência. A minha mãe nunca tinha ido em fisioterapeuta. E aí ela teve que ir no fisioterapeuta porque ela estava com o dedo em gatilho. E aí a gente foi num fisioterapeuta. E ela chegou lá sem saber muito o que esperar, né? Ela nunca tinha ido. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Ele vai ficar me dando exercícios? Eu vou ter que ficar aqui fazendo exercício? Vou para casa? Como é que é? E o fisioterapeuta, assim, acolheu a minha mãe de um jeito que ela ficou encantada. E assim, minha mãe é chinesa, né? E assim, ela não fala português direito. Então, assim, ele teve esse cuidado, né, de ter escuta, de ouvir o que ela estava falando, mesmo com o sotaque dela, de ouvir o que ela estava falando e de ter paciência com às vezes ela fazer a pergunta de novo, não entender o que tinha que fazer e tal. Ele foi super paciente, falou o simples de uma maneira clara, sem idadismo, sem tratar a minha mãe de senhorinha, vovozinha, assim, até entrando nas piadas com a minha mãe. Então ele pediu para ela apertar bastante a mão dele e ela falava assim, mas você tem certeza? Eu sou muito forte, hein? Então, assim, entrando nas piadas dela, e foi muito fundamental para ela aderir ao tratamento. Então, eu queria só trazer esse exemplo pessoal de que a comunicação, principalmente para vocês fisioterapeutas, eu estou trazendo esse exemplo de fisioterapeuta, eu trabalho muito com médicos, né? Por isso que eu trouxe o exemplo da consulta médica. Mas quando eu vi o fisioterapeuta trabalhando com a minha mãe, eu falei, gente, é isso aqui. É esse tipo de profissional que a gente precisa, trabalhando com idosos. Um profissional que tenha escutativa, que fale de maneira clara, que acolha esse idoso, que não reproduza estereótipos, entendeu? E aí foi muito legal porque você vê essa conjunção de fatores e você vê minha mãe aderindo ao tratamento. Você fala, é isso. Tá redondo, entendeu? Então, só para deixar aqui o recadinho de que tudo isso que a gente está falando não é só teoria. Quando aplicado da maneira correta, beneficia o idoso, né? Minha mãe tem 72 anos, o dedo em gatilho dela melhorou e estamos todos felizes. Então, é um pouco isso, assim, eu só queria mostrar que quando tudo isso se alinha, o resultado é muito legal. Nossa, e você finalizou da melhor maneira. Nem eu ia pedir uma sensibilização. Eu acho que você. Eu falei antes da comunicação na físio e você falou a mesma coisa agora. Nossa, obrigado por ter compartilhado. E sua mãe melhorou, então? Melhorou, Ai, melhorou. adesão- Nossa, que beleza. Fiquei feliz de saber, viu? Obrigado por ter compartilhado. Eu agradeço, Rafa, por ter me dado essa oportunidade de falar aqui sobre esse assunto que me é tão caro. Eli, a gente está indo para os minutos finais, então eu gostaria de oficialmente mais uma vez te agradecer e me disponibilizar para o que você precisar. O pessoal que tiver algum insight, alguma dúvida sobre o que é que a gente tenha falado, pode entrar em contato conosco. Gostaria que você falasse também um pouco do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar e para as pessoas te acompanharem e saberem, né, onde está o conteúdo e aprenderem cada vez mais a se comunicar de forma adequada. Gente, eu tô lá no Aptari 360, então é só procurar a gente no Insta. Aptari é A, P de pato, T de tatu, ARE 360. Curte a gente lá. A gente falou bastante aqui do guia, né, de cobertura. Então, se vocês quiserem, me mandem um direct falando, olha, ouvi do guia na live do Rafa. Você poderia me mandar, porque daí eu mando para vocês o guia físico. Quem quiser também está na internet. Me escreve que daí eu mando para vocês o link para vocês baixarem. E sigam a gente no Facebook, no YouTube, a gente está em todos os lugares e tem sempre muito conteúdo legal. Para quem é profissional de saúde, que eu estou vendo que a maioria aqui a gente tem a revista Aptari, que é de distribuição gratuita. É uma revista que fala sobre envelhecimento para profissionais. Então, se você quiser receber, também vai lá, curte o nosso perfil no Insta, me manda um direct com o seu nome completo, o seu número de registro. Não entendi o Insta. Eu vou Ana Beatriz, Aptari, APTARE 360. E aí, manda
o seu nome completo, o seu número de registro no conselho e me manda o seu endereço completo com CEP, por favor, porque senão eu fico louca procurando o CEP de vocês. E aí a gente coloca vocês no mailing e vocês passam a receber a revista gratuitamente, tá? Porque o objetivo é realmente esse, é promover a comunicação, né? E disseminar informação de qualidade sobre o cuidado do idoso. Então é isso. Agradeço muito vocês terem acompanhado a gente aqui nessa conversa e agradeço, Rafa, por ter dado esse espaço para a gente conversar sobre esse tema tão legal. Foi incrível, eu que agradeço. Pessoal, dica do Físio do Idoso. Mandem o direct, que a Lili vai mandar o guia. O guia é assim para todas as pessoas. E minha equipe, por favor, em peso, tá? Mandando o direct, pedindo o guia, porque a gente vai discutir muito sobre isso. Lili, obrigado, sem palavras, por tanta generosidade, tanto conteúdo. E foi leve, eu gostei muito dessa live. Aquela live que a gente finaliza com um sorriso no rosto, sabe? Bom, que bom, fico feliz. Então, muito obrigado. Como eu falei, conte comigo para as próximas. E foi um Com prazer certeza. ter aqui essa noite. Joia. Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijos, boa noite. Obrigado, Lili. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.